Olá, estamos começando um Estúdio Folha e a nossa entrevistada de hoje é a prefeita eleita de Lages, Carmen Zanotto. Prefeita, seja muito bem-vinda e parabéns pelo seu aniversário, que foi esta semana, né? E pela votação tão expressiva que a senhora fez aqui em Lages. E a minha primeira pergunta justamente é essa: como a senhora se sente depois de ter perdido a eleição por 56 votos, né, na outra eleição, e neste ano ter ganhado com uma margem super expressiva, a maior votação para um prefeito de Lages? Ô Cláudia, obrigada por nos acolher aqui no estúdio. É um sentimento de muita gratidão e de responsabilidade. Gratidão ao voto de cada lagiana, ao trabalho de toda a nossa equipe de apoio, às nossas lideranças, aos nossos candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras. Fizemos uma bancada de 11 vereadores e vereadoras, mas temos um conjunto de suplentes magníficos que ajudaram a fazer esta bancada. Temos 2 deputados que estão aqui da nossa terra, que são conosco, o Lucas Neves e o Marcos Machado, além dos demais deputados da nossa região, da bancada da Serra, mais os deputados estaduais de outros partidos, deputados federais, o nosso governador do estado. Então, é gratidão a cada um e cada uma, porque é a soma do conjunto de todos os atores que a gente teve esse resultado belíssimo. E para quem perdeu, né, por 56, que se a gente dividir por 2 seria 28, mais 1 se empatava 29, é muito significante, mas é de responsabilidade. E eu não vou falhar com os lagianos, com os serranos, porque Lages é a princesa da Serra, é a cidade que agrega os demais 17 municípios da nossa Amores. Então é muita responsabilidade, mas a gente vai trabalhar muito para cumprir com cada item do nosso plano de governo. Com certeza a responsabilidade é muito grande, prefeita. Aí já começa, né? O primeiro passo, depois da eleição, depois da vitória, é a transição de governo. A senhora já conversou com o prefeito Seron, pelo que eu soube, como que foi essa conversa? Já tem uma perspectiva de quando começa esse processo de transição? O prefeito Seron nos ligou ainda ontem à noite, se colocando à disposição e colocando a sua equipe à disposição para a gente fazer uma transição. Então, hoje é dia de a gente conversar com os veículos, acabamos uma reunião agora com os nossos vereadores eleitos, mas também estamos conversando com todos os nossos suplentes e agradecendo as mensagens que a gente está recebendo. E a transição ela deve acontecer logo no início da próxima semana, porque ainda hoje a gente vai fechar essa agenda com o prefeito. Prefeita, todo mundo sabe, todo mundo percebe que a nossa cidade está com muitos problemas, né? A senhora e a sua equipe têm ideia de que tamanho são esses problemas? Os problemas são muitos, a gente tem clareza de que tudo seria prioridade, mas nós temos que escolher as prioridades das prioridades e dentro do nosso plano de governo, dentro daquilo que a gente acompanhou e trabalhou muito durante toda a caminhada, tem questões que são emergenciais. Uma delas é a gente garantir o professor na sala de aula já no início do ano letivo. Então, no primeiro dia de aula, a gente precisa ter os professores. Para isso, a gente precisa fazer a transição com toda a equipe da educação para garantir o chamamento dos professores, para que eles estejam nos seus postos de trabalho já no mês de janeiro para o início das aulas, conforme o calendário do nosso município na área da educação. Na área da saúde, a gente precisa ter os vacinadores, a gente precisa resolver essa questão emergencial de redução das filas dos postos de saúde para consultas, porque não tem muita lógica lá, não tem lógica nenhuma as pessoas terem que ir para o posto 4 horas e 5 horas da manhã, e a gente vai fazer as reuniões todas com os segmentos, tanto da Associação dos Aposentados, que nós temos uma clínica de atendimento lá, como dos sindicatos dos trabalhadores e patronatos que têm o atendimento. A gente vai ter que ter um olhar por uma questão de saúde pública. A legislação nos permite isso, para a gente evitar todo esse transtorno nas trocas de receita. A gente já fazer um instrumento para de janeiro a gente já reverter esse processo.
sem considerar as nossas ruas, a limpeza da cidade. Então, os nossos primeiros 100 dias terão um conjunto de ações, sempre lembrando que quando você prioriza alguma, não significa que você está negligenciando as outras, né? Os secretários da educação, da saúde, vão ter que correr mais por causa dessa situação emergencial. Uma emergência, mais emergência. Mas os outros não estão livres. Cada um vai ter que conhecer e se aprofundar cada vez mais na execução do plano de governo, que foi o plano de governo vencedor, e na execução dos projetos para a gente executar as obras necessárias. E aí a gente tem que entrar na questão da melhoria das nossas ruas, como, por exemplo, o projeto da Avenida Belisário Ramos, que já tem os recursos assegurados pelo governador, está concluído, não está concluído, vai ter processo licitatório, quando será publicada a licitação, quando poderá iniciar as obras, se vão iniciar este ano ou vai ficar para o ano que vem, porque a gente tem pressa e a gente precisa melhorar as condições das nossas avenidas, das ruas dos bairros, da nossa questão do saneamento, do nosso homem e mulher que trabalha no interior, que gera a riqueza que vem para nossas mesas, e aí garantir também a questão da nossa escola itinerante. Para isso a gente tem que garantir a melhoria das estradas do interior e o crescimento e desenvolvimento. Uma coisa que puxa a outra. Uma coisa, elas não estão isoladas. Por exemplo, na segurança pública, a gente precisa, eu já tinha conversado logo no início da campanha com o Coronel Fernando, com relação às nossas câmaras, né, câmaras de segurança, como é que isso vai se dar. A gente precisa ajustar isso. Nós só temos 82, a gente precisa chegar a no mínimo 200, então o que a gente já pode instalar no início do ano de 2025? A melhoria da iluminação, Cláudia, que é uma coisa bem importante, porque você sem iluminação, você corre o risco de não ter segurança, você tem mais risco de furtos e de violência. Realmente uma coisa emenda na outra. E até a questão das ruas, né, prefeito, aqui parece uma coisa tão simples, a limpeza das ruas. Eu caminho todos os dias e percebo que as ruas estão abandonadas, é muito lixo espalhado pelas ruas da cidade. Tudo isso vai desestimulando os moradores, tudo isso vai desestimulando as pessoas, e é importante que as pessoas também se sintam incentivadas a cuidar da cidade, né? Porque não é só o poder público que tem essa obrigação, o poder público tem a obrigação, é a obrigação institucional do poder público, mas a população também pode ajudar, né? Pode contribuir com todas as questões públicas, no caso. Com certeza. A gente vê as lixeiras, né? Após o caminhão da coleta do lixo passar, a gente vê que fica muito resíduo, fica muito lixo e isso desestimula os nossos moradores, assim como a gente separar aquilo que é material reciclado do que é lixo. E não adianta você separar, se na hora da coleta do lixo vai tudo para o mesmo destino. Então, a gente vai trabalhar muito, Cláudia. Eu sei que tem muito trabalho. Tem muito trabalho, mas nós temos profissionais nas secretarias, todas as secretarias comprometidos. A gente precisa motivá-los, estimulá-los e dar condições de trabalho. A gente precisa substituir muitas vezes uma vassoura por um outro equipamento, por mais tecnologia, que faz com que o desgaste do trabalhador seja menor e a produção seja maior. Então, a gente também precisa cuidar disso. Com certeza. E falando, né, prefeita, na questão dos profissionais que trabalham na secretaria, já existe uma conversa, já existe uma negociação para a formação do seu secretariado? Não tem nenhum secretário escolhido, nenhuma secretária, nenhum diretor. O que existe é a determinação e nós vamos executar aquilo que a gente disse durante a campanha. As pessoas terão que estar no lugar certo. Elas têm que ter qualificação, comprometimento e fazer entregas, ou seja, terão que trabalhar muito, muito. Cada um que virá compor o nosso quadro a partir de janeiro vai trabalhar muito, porque lá eles têm pressa, a nossa população tem uma expectativa e nós precisamos e vamos atender essa expectativa. Esse número de votos foi muito expressivo. A gente precisa lembrar que
uma grande parte da população não compareceu às urnas. A gente também precisa fazer uma análise desta situação, mas os votos úteis, esses 58%, eles são muito significativos e a gente vai dar de volta para a nossa sociedade, para todos os lajanos, independente, Cláudia, da posição política partidária. As bandeiras partidárias estão sendo guardadas, o respeito e a quem votou e a quem não votou precisa ser uma prática nossa do dia a dia e será uma prática nossa do dia a dia. Com certeza, tenho certeza que todo mundo tem uma expectativa muito grande com relação ao próximo mandato que começa aí no dia 1º de janeiro. Prefeita, uma coisa que eu não poderia deixar de abordar é com relação ao que a senhora mais ouviu durante a campanha, é o fato de sair de Brasília e vir para Lages, né? Todas as pessoas dizem que Lages vai perder, porque nós vamos perder uma deputada. De que forma a senhora, tenho certeza que já tem uma estratégia para isso, vai suprir a sua falta lá em Brasília? Lages vai ter uma deputada prefeita e uma prefeita deputada. Lembrando que dos 4 anos, 2 anos, os recursos já foram liberados para Lages, para a região, para os demais municípios que nos acolheram no processo eleitoral. Do exercício de 2025, os recursos são nossos e garantidos no orçamento. A minha suplente, que é a deputada Giovânia, recebeu votos em Lages, é uma pessoa conhecida, tem o compromisso também de continuar nos atendendo. Então, a questão do recurso, não adianta colocar recursos se você não tem projetos. Não adianta você não dar respostas dirigentes que vêm de Brasília, e eu posso dar alguns exemplos, e aqui a gente poderia ficar horas conversando sobre isso. Então, os caminhos de Brasília eu conheço, o apoio do governador Jorginho nós temos, então nós temos o apoio do governador e do seu secretariado para com as questões de Lages. Nós temos os nossos deputados, repito, o deputado Lucas e o deputado Márcio, que são aqui de Lages, mais os demais deputados da Serra e da bancada da Assembleia Legislativa, o apoio dos nossos deputados federais. Com relação aos recursos, eu não tenho preocupação. Os recursos, tanto daqueles da arrecadação mensal do município, precisarão e serão bem aplicados. Então, a gente vai ter muito zelo com o recurso público. E quando eu digo zelo, Cláudia, eu estou falando dos pequenos detalhes. Se cada um quebra um clipe por dia, quanto que dá no final do ano que a gente gastou no clipe? Se eu deixo uma torneira vazando, uma descarga vazando, uma luz acesa desnecessária, eu não estou cuidando do dinheiro público. Como acontece na casa da gente. Né? Exatamente. Então, a gente vai cuidar do recurso que o município tem, cuidando da manutenção. Quando eu faço uma obra mal feita, eu não estou cuidando do recurso público, então a gente vai precisar, quando tiver que tapar um buraco, fazer dentro da norma, da técnica correta, para que ele dure, não em 15 dias a gente vai estar ali gastando de novo. Então é muito trabalho, muito cuidado, muito planejamento e muitos projetos. Prefeita, para encerrar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a representação feminina na política na Serra Catarinense. No mandato passado, nós tínhamos 3 prefeitas, né, que é a Fernanda de Urupema, a Claudiane de Campo Belo e a Marisa de Urubici. Para o próximo mandato, são 6 prefeitas. E a senhora faz parte dessa história aí de crescimento da representação feminina na política aqui na nossa região. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Isso é fruto de uma caminhada do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, dos movimentos da sociedade, porque as mulheres sempre estiveram ao lado dos homens no processo político, mas sempre com muita dificuldade de se colocarem à disposição, até por questões do financiamento. Então, os recursos específicos para o financiamento das campanhas femininas, eles fazem a diferença. Isso tem aumentado o número de mulheres. Eu não tenho os dados, preciso confessar, não sei como é que amanhã a gente deverá ter esses dados em Brasília, como ficou a situação nacional do número de mulheres, mas a gente dobrou aqui na Serra, o que é muito significante. E acredito que também nas câmaras de vereadores a gente tem aumentado. Então, é o fruto do trabalho que a mulher deve estar onde ela se sentir bem,
onde ela quiser. Se ela quer ficar em casa, ela vai trabalhar, vai cuidar da sua casa, conforme ela entender. Se ela quer ir para o mercado de trabalho formal, ela vai. E se ela quer ir para gestão de empresas, para a universidade ou para a representação política, ela deve estar nessa representação também. E isso me alegra muito, porque a gente, com certeza, nos próximos mandatos teremos muito mais mulheres. Se somos mais do que 50% do eleitorado, por que a gente não pode chegar para e passo, né, no quantitativo de homens com mulheres? Com certeza. E agora, realmente, para encerrar, prefeita, daqui a 4 anos, quando encerrar o seu primeiro mandato, como a senhora espera enxergar Lages? Com muita alegria, eu quero que Lages esteja dentro daquilo que a gente se propôs e vai estar num programa de governo que é uma Lages grande de novo. Eu com o nosso vice Jair, com os nossos vereadores, com o nosso colegiado, vamos sim fazer uma Câmara de Vereadores grande. Nós temos ainda 16 vereadores, uma bancada de 11, mas eu tenho certeza que os outros 5 que serão da oposição são vereadores que pensam e querem uma Lages boa para todos os que aqui nasceram e vivem, e aqueles que escolheram, né, para viver em Lages, investir em Lages, para quem mora no bairro, para quem mora no centro, para quem está no interior, a gente vai olhar para Lages como um todo. Então, espero estar aqui neste período até como prefeita reeleita em função dos resultados que a gente vai ter, porque nós vamos, repito, trabalhar muito, muito, muito. E se a luz do gabinete estiver acesa às 11 da noite, ninguém se preocupe, não foi descuido e a gente não deixou a luz acesa, porque não pode se deixar a luz acesa, porque luz que se apaga não se paga, é porque a gente vai estar lá trabalhando. Tá certo, prefeita. Prefeita Carmen, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade de nos atender, vir conversar conosco. E nós desejamos, assim como todos os lagianos, que a senhora faça um excelente mandato e que daqui a 4 anos os lagianos tenham uma vida muito melhor. Eu que agradeço e quero dizer que nós também vamos cuidar de enviar todas as notícias para a imprensa, as pautas, porque vocês são muito importantes para levar a comunicação aos 4 cantos da nossa cidade e ao nosso estado de Santa Catarina. Encerramos aqui então mais um Estúdio Folha e até a próxima.